não é só as mexidas que foi, a atitude foi diferente. E aí nós fomos o Galo que a gente está acostumado, né? No segundo tempo nós tivemos inúmeras oportunidades mais uma vez, se eu não me engano foram 17 chutes a gol contra 1 ou 2, um domínio total no campo de ataque, e mais uma vez, né, no Campeonato Brasileiro, o goleiro é o melhor em campo no nosso jogo. Foi assim lá com o Grêmio e foi assim hoje aqui com o São Paulo, né? Nós tivemos o controle total da segunda etapa, com jogadas pelos lados, onde os espaços apareceram, e infelizmente não foi possível furar o bloqueio do São Paulo, que marcou bem atrás e explorava um contra-ataque ou outro, até teve uma chance no contra-ataque, foi somente aquela, e no mais nós tivemos o domínio total do jogo, em posse de bola, com o dobro de posse, com muitas finalizações, e infelizmente não venceu. Mas, que nem eu falo, o que é mais fácil no futebol? Você corrigir as finalizações ou você fazer uma equipe criar? É mais fácil corrigir as finalizações, né? Nós pegamos bola tão bem pega hoje que se de repente pega errado, ela sai e acaba acontecendo o gol, né? Não vai onde o goleiro pegou, por exemplo, a cabeçada do Lianco, a queima-roupa, o Júnior Santos, enfim. A gente tem que continuar nessa persistência do bom jogo, do desempenho, como teve na segunda etapa hoje, que o resultado vai vir. Ô, Cuca, boa noite. Igor Assunção, da Rádio 98. Eu queria que você falasse um pouquinho do Bernard. Ele entrou no segundo tempo e talvez ele tenha feito o melhor jogo desde que ele voltou ao Atlético, né? E eu vejo muito torcedor já desenganando o Bernard, perdendo as esperanças com o futebol dele. Como você pretende trabalhar o Bernard, recuperar o Bernard para ser aquele Bernard que o torcedor espera que seja parecido ou que pelo menos decida como decidiu, por exemplo, em 2013? É assim, qualquer profissão que você exerça, você tem que ter a confiança para você exercer bem. Imagina você entrar com um estádio lotado e ter a desconfiança do torcedor, como que você vai fazer para jogar bem? Já é difícil ao natural, você é super bem marcado. E o tempo passa. O Bernard, de 2013, ele tinha umas características que hoje elas mudam. Automaticamente, do ser humano, do atleta profissional, elas mudam. Ele perde alguma coisa e ganha outras dentro do aprendizado na profissão, como ele foi lá fora, jogar tantos anos. E a gente tem que explorar as qualidades que ele tem e as que ele absorveu em prol da equipe. Hoje ele entrou bem, num momento difícil do jogo, que o Coelho hoje não teve bem, que é do jogo. Você não está num dia bom e você fazer as trocas, assim como o menino, e aí entrou o Rubens, e aí o time incorporou, não só pelos dois, mas pela atitude diferenciada que o time teve no segundo tempo. Aí sim, nós tivemos o domínio total do jogo e infelizmente não aconteceu o gol, senão a gente teria ganho. Boa noite, Cuca. Vinícius Andrade, o Tempo Esportes. Agora que o nível subiu a partir do Campeonato Brasileiro, queria saber se você concorda que o meio de campo do Atlético tem tido menos pegada assim, nesses jogos iniciais do Campeonato Brasileiro, e se é por conta de características assim, dos jogadores, ou se você conta com peças que acha que podem suprir essa demanda no elenco. Sim, são as duas coisas, né? O nível sobe, a característica do jogador também. Você não adianta você querer ter time marcador se o cara não é marcador. Você tem que se adaptar também ao jogador, e é o que eu faço. Eles se adaptam ao que eu peço, dentro do possível, a característica deles. Você não vai mudar uma característica de jogador. Ele tem aquilo, você pode fazer ele com o esforço e a entrega dele, fazer algumas coisas pela equipe. Cuca, boa noite. Afonso Alberto, Rádio Minas. Até que ponto vai a sua participação com relação à responsabilidade de conversar com um jogador tipo Lianco, que tem tido grandes apresentações, hoje, inclusive, fez um grande jogo, mas é totalmente irresponsável no que diz respeito ao que vem pela frente. Ele faz a mesma falta dentro ou fora da área, não tem noção do que pode acontecer, e toma cartões totalmente sem nenhum tipo de explicação. O primeiro. E hoje deu muita sorte, né, Hugo? Porque era para ter sido expulso,
e o Atlético ter sofrido uma penalidade, porque o Lianco acha que pode bater em todo mundo e não tem problema. Vamos lá. Concordo com você em partes, né? Em alguma parte não, vou tentar explicar. O Lianco, ele é um cara que ele tem a personalidade dele. Se eu vier a tirar a personalidade dele, depois, mais tarde, eu vou pedir para ele voltar a ser o Lianco e, de repente, não vou conseguir mais. Então, eu tenho que ter um limite para isso aí. Hoje, ele tomou um cartão amarelo, que não pode tomar. Você vai empurrar o jogador na tua frente, você vai tomar o cartão. Na mesma bola, o jogador do São Paulo deu tapa na mão dele para ele revidar e ele tomar o vermelho. Por quê? Porque o jogo é assim. Você está dentro de campo, você está jogando com os caras tarimbados também. E eles sabem desse problema, déficit, entre aspas, do Lianco ter o sangue à flor da pele. E vão buscar em cima disso um segundo cartão para ele. Era uma temeridade grande, foi conversado no meio tempo, de não fazer mais isso, de ter o cuidado para não tomar o segundo cartão amarelo. Agora, eu acho que o segundo cartão amarelo, o juiz estava com apito para terminar, eu nem vou falar de arbitragem, mas não é uma falta para cartão que ele tomou. Talvez aquela outra que você está falando, que eu não lembro qual é, tenha sido, mas é um jogador importante para nós, é um jogador muito bom, e a gente tem que corrigir algumas coisas dele, mas a gente não pode também podar a característica que tem com o jogador, sim diminuir o ímpeto dele, isso sim. Cuca, Farley do Podfute, continuando falando nessa pegada de característica de jogador, queria que você falasse sobre o Arana, que a gente vem notado que desde quando voltou da lesão não é o mesmo Arana, até aquele jogador que era aclamado pela torcida e um lateral de seleção brasileira titular absoluto. O que fazer para recuperar essa característica do Arana e aquele ápice do futebol dele? Sim, hoje o adversário pôs um segundo lateral, que é o Cedric, jogando ali por causa da característica do Arana. Os caras marcam o Arana, marcam muito. E ele, no segundo tempo, foi uma válvula de saída nossa, de escape muito boa. Eu acho que ele fez um grande segundo tempo. Né? Se a gente faz 1-0, 2-0, estava enaltecendo ele como todos os demais. Então, às vezes, a gente põe um peso muito grande nele também. O Arana não é mais o mesmo, não é mais o mesmo. Os adversários entendem e o marcam mais rigorosamente, como eu faria também. Então, a gente tem que também ter cuidado com isso, que o Arana, quando ele joga igual aos demais, ele é criticado. E eu vejo diferente, eu vejo a importância dele também pro grupo. Cuca, boa noite. Thiago, do canal Thiago de Araújo. Queria falar sobre finalização. Na última partida, foi um ponto que você colocou, que você estaria satisfeito, né, com a construção, e o Galo vem construindo. Hoje, por exemplo, principalmente no segundo tempo, foi um bombardeio no São Paulo, mas parou, né, nas mãos do Rafael. E eu queria saber como você consegue trabalhar esse aspecto de finalização em um momento como esse. Você acredita isso é uma ansiedade dos jogadores ou um trabalho que pode ser feito especificamente? Obrigado. Eu acredito em tudo, né? Ontem, nós, em vez de fazer 2 toques, fizemos essas finalizações, a criação do espaço, porque não é só finalizar, você tem que criar um espaço para você atacar aquele espaço. E a partir da característica do teu jogador, de quem vai cruzar ou de quem vai tocar, aquele espaço ser ocupado pelo jogador de frente. A gente está melhorando essa característica da equipe, mas ainda não é o ideal. Se fosse ideal, a gente tinha feito 2, 3 gols hoje. Mas a gente está trabalhando, abrindo mão de alguns treinamentos para fazer como complemento essa finalização na criação do espaço. E a gente tem muito a evoluir em relação a finalizar. Se nós fizemos 20 e tantas com o Grêmio, hoje 25, e mais 20 e poucas lá na altitude com o Cienciano. São 60 chances, 65 para fazer um gol. Tá bom, os goleiros foram o melhor em campo, mas tem uma hora que ela vai entrar. Então é persistência, é treinar em cima disso, que pegar confiança para fazer o gol. Cuca, Dina Almeida, do canal Afonso Alberto, BH Esportes. Cuca, referente à expulsão do Lianco, o que muda no planejamento para o próximo jogo? O que o senhor pensa em questão de reposição e o impacto tático?
Impacto, sim. O Lianco é um jogador fundamental para nós, né? A gente tem o Igor, que está com um incômodozinho ali, e temos o Vitor Hugo, temos o Rômulo e temos o Ivan, que recém chegou. A gente vai pensar bem no que a gente tem de melhor para suprir a ausência dele, né? E temos aí 2, 3 dias, temos o jogo no meio da semana com o Iquique, na quinta-feira também, portão vazio, portão fechado, né? E para a gente escolher bem o que faz, se é já nesse jogo, ainda que ele possa jogar ou não. O impacto ele tem, porque o Lianco é um excepcional zagueiro, e ele estando fora, a gente perde também. Cuca, Tomás Machado, Sacode Minas. Nós falamos lá em Porto Alegre, logo quando acabou o jogo. Sim. Você estava muito satisfeito com o que a equipe produziu lá. Hoje, você vai para casa muito pouco satisfeito. Qual que é o seu nível de satisfação com relação ao que a sua equipe apresentou hoje? E o seu elenco? Qual que também está o seu grau de satisfação com o seu elenco hoje? Mas aí é bom te responder assim, lógico, a gente primeiro vai para casa triste, porque é um jogo para você ganhar, dado o que aconteceu principalmente no segundo tempo. E você vai com o dissabor de um empate. O elenco, quanto mais forte ele for, maior é a tua chance de vencer campeonatos que sejam de pontos corridos, com 38 jornadas. Nós estamos na segunda, nós perdemos o Lianco, nós já estamos com uma dificuldade. Imagina na frente, quando vier convocação, suspensão, lesão. Então, não é aqui que a gente tem que falar sobre o elenco, eu respeito a tua pergunta, mas internamente a gente tem discutido quanto a isso para poder qualificar um pouco mais o nosso elenco. O time é bom, estou muito contente com o nosso time. Só que quanto mais opções você tiver, é melhor.